Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar os 5 principais erros que a gente vê as assessorias cometendo quando vão criar um plano de remuneração. Erro número 1 é medir somente a carteira e não medir a senioridade. Então, nesse setor, a gente sabe que é tudo muito quantitativo, principalmente relacionado ao assessor. A gente tem ROA, tem tamanho de carteira, quantidade de clientes e um monte de coisas. Então, a tendência que a gente vê é que as assessorias meçam somente essa parte quantitativa, muitas vezes só pelo tamanho da carteira do assessor, e isso define a remuneração dele. Isso, com certeza, é um pilar muito importante, mas é importante a gente não deixar de lado a senioridade, que é basicamente o quanto esse profissional vai te incomodar. Um profissional mais sênior, ele tende a incomodar menos, ele precisa de menos gestão, ele já sabe o caminho das pedras e sabe o que fazer, ou pelo menos deveria, e ele deve ser remunerado por isso. Então é importante você considerar a senioridade no teu plano de carreira para que teu profissional sempre tenha um estímulo para estar se desenvolvendo, para estar se capacitando e para estar buscando refletir essa qualidade no trabalho do atendimento dele. Então, para solucionar esse ponto, pessoal, é importante você ter alguma métrica para medir a senioridade do profissional. Seja capacitação, tempo de casa, algum curso, alguma certificação, qualquer coisa que você entenda que é algo importante para melhorar a senioridade desse profissional, você pode incluir isso dentro do teu plano de carreira para conseguir medir isso ao longo do tempo. O erro número 2, pessoal, é medir essa segmentação do profissional, essa carteira dele, pelo tamanho do patrimônio como um todo e pelo ticket médio. Então, o que pode acontecer com isso? Não é errado utilizar essas métricas, só que elas podem tornar o teu plano um pouco cego. Então, muitas vezes o que acontece? Você tem um profissional com 100 clientes, por exemplo, sendo que 5% desses clientes são clientes com patrimônio muito relevante. E é esse profissional, se você olhar sobre a ótica de AUC, ele vai ser um profissional private. Só que ele tem 95 clientes que não são private, que muitas vezes são varejo, e que esses 95 clientes representam aí 10, 20% do patrimônio dele. Então o que acontece? Ele está gastando a maior parte do tempo dele atendendo clientes que não pertencem ao segmento onde ele está enquadrado. Então por isso, por mais que você considere ticket médio e patrimônio, é sempre importante considerar a quantidade de clientes que pertencem ao segmento onde ele teoricamente está atendendo. Se ele é um profissional private, por exemplo, ele deveria estar a maior parte do tempo dele atendendo clientes private. A maior parte da carteira de clientes dele deveria ser private. Então, pode considerar o patrimônio, o ticket médio, mas é sempre importante levar em consideração a quantidade de clientes daquele segmento para justamente medir a performance daquele profissional. Pessoal, o terceiro erro que a gente vê nos planos de remuneração é um plano com muitas métricas e muito confuso. Então, se você tem um plano com muitas métricas, o profissional não sabe o que ele tem que fazer. Se ele tem que pegar um NPS, se ele tem que focar no ROA, na captação, na ativação de conta, se ele tem que estar preocupado com tudo isso e tudo isso vai determinar o plano de remuneração dele, pode ficar uma coisa muito confusa. Ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele não consegue explicar isso para um colega, então isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dele. Vocês podem considerar todas essas métricas, mas isso não necessariamente está tudo atrelado à remuneração desse profissional. Você pode simplificar um pouco na hora de determinar a remuneração e utilizar essas outras métricas para uma premiação, para uma bonificação, para algo que seja mais esporádico, para que ele possa focar e saber exatamente o que ele tem que fazer no dia a dia. O quarto erro, pessoal, é a falta de progressão. Então a gente vê muitos planos de carreira que são lineares. Todos os assessores ganham a mesma coisa e isso, como a gente já falou em outros vídeos, traz uma sensação para ele de que ele não tem para onde evoluir, porque de fato não tem. Se você tem um plano linear, ele não consegue saber o que ele tem que fazer para progredir. Então é importante ter essas métricas de senioridade, de segmentação, para que o profissional sempre saiba para onde ele tem que ir e o que ele tem que fazer para subir nesses degraus do plano de remuneração. E pessoal, o quinto e último erro que a gente vê é o que a gente chama da colcha de retalhos. Então muitas assessorias foram tentando implementar mudanças e cada vez que entrava um novo assessor ou um novo grupo de assessores, criava um novo plano específico para aquele grupo. Sempre que você cria um plano que parte do específico para o geral, você tende a ter essa colcha de retalhos, que é esse tipo de profissional ganha assim, aquele tem uma particularidade X, ele ganha assado, e daqui a pouco você tem 10 modelos diferentes na tua operação, ninguém sabe exatamente porque cada pessoa está naquele grupo e você tem um conjunto de exceções em vez de ter um conjunto de regras. Então, a gente sabe que o caminho é árduo, principalmente se você está num modelo como esse e quer fazer uma transição para um modelo mais simples, porque cada pessoa vai ter suas particularidades. Mas é importante que o teu modelo ele seja o mais genérico e claro possível para todo mundo, para que justamente seja meritocrático. É difícil você ter um modelo meritocrático se cada pessoa com cada exceção tem uma determinada regra específica para atender sua necessidade. Então, pessoal, esses foram os 5 principais erros que a gente vê nos planos de remuneração das assessorias e como que a gente faz em geral para resolver esses problemas. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e comenta aqui se você ficou com alguma dúvida e até o próximo vídeo.